Bem, amigas, continuando a falar sobre as mulheres que andavam com Deus, estamos falando no devocional de hoje sobre Agar. Ontem nós falamos sobre o Deus que ouve, Deus ouviu Agar no deserto, e hoje nós vamos falar sobre o Deus que vê. Em Gênesis 16:13, ela fala, o Deus que vê. Então, a questão, o nosso Deus é um Deus onipresente, é um que está em todos os lugares, e Ele é onisciente, um Deus que sabe tudo. Então, para Agar, se nós perguntarmos para ela, que foi uma das mulheres escolhidas por Deus, que se defrontou com esses dois atributos de Deus, a experiência que ela teve. Então, Agar, ela correu para o deserto a fim de fugir das dificuldades de sua vida doméstica, Quando ela estava arrasada, sem nenhuma esperança, o anjo do Senhor a encontrou. Então, ela fugiu para o deserto, querendo sair dessa situação, achando que saindo daquele ambiente, aquela dor, ia deixá-la, mas não. Mesmo no deserto, nada mudou, ela continuou com aquela dor, com aquela aflição, e nesse momento o Senhor a viu, o Senhor a encontrou. Então Agar, ela não teve dúvidas sobre o que havia acontecido, ela se avistara com o próprio Deus, ela teve uma visão de força, uma visão de graça, da misericórdia do Senhor, uma visão de fé, um verdadeiro anjo de esperança. Então ela invocou o nome do Senhor que ele falava. Tu és o Deus que vê. Pois disse ela, não olhei eu nesse lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Bir-Lahai-Roi, cuja tradução é Poço daquele que vive e me vê. Então, querida amiga, além do nosso Deus, Ele ser um Deus onipresente, que está em todos os lugares ao mesmo tempo, onisciente, que sabe tudo. O nosso Deus, Ele é um Deus imutável, Então, Ele nunca muda. Então, aquele mesmo Deus que Ele atendeu a súplica de Agar, Ele atenderá a sua súplica. Eu não sei. Eu não sei o que lhe aflige, eu não sei o que tem tirado a sua paz, eu não sei o que tem tirado o seu sono, mas o Deus que vê, Ele sabe. Ele está aí nesse momento. Quando você está sozinha, Ele está com você. Então, esse Deus que nunca muda, Ele também estará com você e vai atender a sua súplica. Porque nós, sabendo que Deus, Ele provê todas as coisas, então nada lhe faltará. Nós temos uma promessa no Salmo 23, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, no versículo 1. Então, nós sabendo que Deus te conduz, você nunca estará sozinha. Sabendo que Deus está ao seu lado, você nunca temerá. Então, sabendo que Deus a conforta, você sempre terá um ânimo de um amanhã, de que essa situação ela vai mudar, que Deus, que tudo pode, vai transformar essa situação, essa dor, porque Ele está te vendo. Então, não vamos nos questionar se a onisciência, a onipresença de Deus te deixou ou não. Deus, Ele está aí com você. Então, quando ninguém mais enxergar as suas lutas, as tuas dificuldades, as impossibilidades, busque a esperança e o conforto no fato de que Deus é onisciente, onipresente e imutável é o Deus que vê. Nunca esqueça que o Deus que viu Agar, Ele também te vê aí, onde você está. Porque os olhos do Senhor, Ele repousa sobre o justo. Nós podemos ler isso em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 12. Não é uma bênção, minha querida amiga? Saber que Deus, o Todo-Poderoso, está contigo, Ele te vê e Ele responde. Mas o que Deus vê? Ele vê a sua aflição, Ele está pondo em prática seus planos para a sua vida. Ele vê a sua fidelidade. Sim, querida amiga, Ele vê a sua fidelidade também. Talvez ninguém reconhece, mas Deus, Ele está vendo a sua fidelidade. Deus está vendo as suas necessidades. Como é que Ele responde? Ele sempre está trabalhando as suas lutas, te moldando, seus sofrimentos físicos. Ele provê aquilo que você necessita. Quantas vezes você não viu o socorro de Deus, aquela oração ali no mais íntimo do seu coração? De repente você nem abriu os lábios, mas Deus te respondeu. E você sabe que foi Deus, Então, Ele sempre está pronto a ajudá-la. Ele tem compaixão de nós, Ele tem compaixão de você. Então, querida amiga, que Deus abençoe você. Nos encontramos no dia 30 de março, às 17 horas. Fiquem com Deus.